Vamos abrir nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo de número 3. Colossenses, capítulo 3. O irmão encontrar, fica aqui perto comigo. Fazemos a leitura bíblica. Amém? A palavra diz assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sofrendo, multiplicai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andaste quando vivias nela, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes e da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vós vestiste do novo, que se renova para conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobretudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Até aqui. Santo Deus, fala ao nosso coração, derrama do Teu poder, da Tua unção, Senhor. Nos ajuda, Deus, a estudarmos a Tua palavra, aprendermos de Ti nessa noite. Peço a Ti, Espírito Santo, que fale a cada coração nesse lugar, Pai. Que nós não venhamos sair desse lugar vazios, Pai. E em nome de Jesus eu te peço, te agradeço, entrego toda a honra e toda a glória. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse óculos meu aqui já está precisando, e a hora que eu fico meio enrolado, que a letrinha fica está ficando meio embolada ali já com esse óculos aqui, Bom, nós vimos aqui, irmãos, que nós já estudamos, já passamos aqui por essa passagem do Colossenses, né? Colossenses é uma carta assim maravilhosa, você vê. Aí se você der continuidade aqui até o versículo 25, por exemplo, ele vai direto, né, ensinando. Aí vai falar da sujeição das mulheres aos maridos, vai falar dos maridos amar vossas mulheres,
E não vos irriteis contra ela, quer dizer, o marido não se irritar contra a mulher, né? Então, e fala dos filhos e tudo mais, mas tudo dentro desse princípio que ele começa falando aqui, princípio que mostra uma vida cristã, uma vida cristã, porque nós, hoje em dia, com essa transformação, apesar da Bíblia ainda ser a mesma, né? Mas tem muitas mudanças assim de entendimento, né? A Bíblia ainda é a mesma, mas eles vão modificá-la, mas não é essa, mas eles já estão criando aí uma versão modificada para adequar, exatamente para nós não falarmos as coisas que estão escritas aqui, que Paulo disse que isso leva ao juízo de Deus, né? Mas antes mesmo de modificá-la, as pessoas têm distorcido a palavra de Deus, têm pregado um evangelho de prosperidade, de ganhar dinheiro. Não é que é pecado ganhar dinheiro, eu sempre ensino para a igreja, quem não quer ganhar dinheiro, quem não quer ter dinheiro, todo mundo quer, nós precisamos de recursos, né? Mas isso segundo a vontade de Deus, né? Segundo o propósito de Deus, e se nós estudamos ou se nós trabalhamos, né? Deus nos dá sabedoria, nos dá talento, entendimento, né? Para nós nos abençoar, e nós ganhamos dinheiro, sustentamos a família, um faz uma coisa, outro faz outra, e todas essas coisas estão nas mãos do Senhor, porque Deus sustenta toda a humanidade, é Deus quem sustenta. Se Deus resolve que vai fechar a porta, não tem quem abra. Se Deus resolve que a pessoa não vai viver bem ou não vai ser rico, não tem quem faça ele rico. Pode jogar na tudo quanto é loteria, até naquelas roubadas que aqueles políticos roubam, né? E depois fala que ganham na loteria, não sei quantas vezes, a pessoa ganha tanto assim na loteria, né? 50 vezes o camarada ganhou na loteria. Como é que pode um negócio desse, né? Mas então, isso é o amor ao dinheiro, isso aí e hoje em dia, as igrejas têm pregado isso, porque quando a igreja não tem uma linha séria, para ela, quanto mais entrar dinheiro, quanto mais você ganhar, é melhor para o pastor, é melhor para a igreja, né? Para ostentar, para ganhar mais dinheiro, para o pastor ser rico, ficar famoso e tudo mais. Então, quanto mais ele te ensinar isso, é melhor para ele. Mas a palavra de Deus, você não encontra ninguém, nenhum dos pregadores, principalmente o apóstolo Paulo, incentivando isso. A palavra de Deus, o objetivo da igreja é incentivar a igreja a viver uma vida cristã verdadeira, genuína. Agora, as outras coisas, como o próprio Jesus disse, vos serão acrescentados, né, conforme a vontade dele. Mas a nossa parte é viver uma vida cristã, irmãos, uma vida do qual o objetivo, o nosso alvo final seja o céu. Por que muitas pessoas, quando nós somos jovens, né? Eu já passei por isso, quando eu já vim para o Evangelho, já estava com 35 anos, agora estou com 62, mas estava com 35, e a gente ficava lá gostando dos prazeres do mundo, e sempre está achando que ainda está muito novo, e que tudo mais, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Quantos jovens perdem a sua vida ainda novo, ainda jovem ainda? Não é verdade? E agora nós estamos vivendo os sinais, irmão. Os sinais estão aí à porta. Os sinais estão à porta, as coisas estão acontecendo, as distorções, a conversão da verdade em mentira, o levante que eles estão tendo contra as Escrituras, contra Jesus Cristo, nunca teve tanto assim. Agora, aqui eu digo para nós, aqui, para lá para o Oriente Médio, essas perseguições sempre teve, né? na Coreia do Norte, aquele país comunista sempre teve, mas aqui no Brasil nunca teve assim tão como está querendo acontecer agora. Já está sendo, mas não é uma coisa só de Brasil, é que está alcançando o Brasil. É uma coisa da nova ordem mundial que vai alcançar o Brasil, né? E eles não importa, eles vão fazer isso e querem tirar Deus do coração das pessoas. E quando você percebe isso, você percebe que isso é o quê? Que isso é uma obra
do adversário. É uma obra do adversário. Ele quer mudar o que Deus fez, irmão. Ele quer contaminar a obra de Deus. Você é a perfeição de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas o adversário quer mudar isso. Ele desviou o homem já no paraíso e vem trabalhando com isso. E agora, nesses últimos tempos, porque quando você vê a mentira, né, que é a habilidade dele, está assim escancarada. Está dizendo que a Bíblia está mentindo. Tem gente levantando, teólogos, pessoas que a pessoa está infiltrada, assim como está infiltrada nos palácios, no governo, nos governantes do mundo, na justiça, né? Assim como tem infiltrado também nas igrejas. Pastores admitindo que a Bíblia é radical, que a Bíblia foi feita para aquela época, que precisa atualizar, que não sei o que mais, admitindo isso, pastores, irmãos. Por quê? Porque quem entrar nessa linha é que vai permanecer. As igrejas sérias vai ser difícil ser encontrada, porque vai ter que se reunir escondido. Séria, aqueles que pregam a verdade na íntegra vão ser perseguidos, irmãos. Vão ser perseguidos. Agora, nós não podemos deixar de falar, a palavra diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo. O que quer dizer a palavra ressuscitar, né? Quer dizer que você estava morto e ressuscitou. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos, não estávamos vivendo uma vida verdadeira. Estávamos vivendo a vida que o Satanás estava dando, que o sistema estava dando. Desde o paraíso é assim. O homem morreu espiritualmente e passou a ficar morto. Então Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância, ou seja, vida eterna. Então quando ele fala assim, se ressuscitaste, quer dizer assim, se você nasceu de novo, amém? Nasceu de novo, ressuscitar significa isso, nascer de novo, porque você estava morto e nasceu de novo, ressuscitou, porque o nascimento natural é uma vez só, né? Mas o espiritual, Deus nos deu essa oportunidade em Cristo Jesus de nascermos de novo, de sermos uma nova criatura. Então ele diz assim, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Então a gente não tem que ficar buscando as coisas terrenas. Como eu disse para os irmãos, não vamos levar para o extremo, né? Porque ele conhece a nossa necessidade, o Senhor conhece a nossa necessidade, Ele que nos fez, não é verdade? Agora, não podemos deixar de buscar, dar prioridade nas coisas de cima, buscar as coisas de cima. Que coisas de cima são essas? Ele fala assim, da onde Jesus Cristo está assentado. Aí quando ele diz assim, está assentado à destra do Pai, quais são essas coisas de cima? As coisas que agradam a Deus. Porque Jesus falou assim, eu vim fazer a vontade de Deus. Amém? E por ele fazer a vontade de Deus, aonde ele está? À destra do Deus Pai. E ele falou assim, quem quer vir esse caminho? Aí Paulo fala aqui, é a mesma coisa, de outra forma. Buscai as coisas do reino, né? Em primeiro lugar, aonde Jesus Cristo está. Ou seja, é o caminho que ele fez. Se você buscar as coisas do reino, você vai chegar aonde? Vai chegar à destra do Pai. Amém? Aonde Jesus está. Então, versículo 2 fala assim, ele fala buscar. Aí no 2 fala assim, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha só que tremendo. Não é só buscar, mas também pensar. Também pensar, irmãos. Porque se nós não colocarmos o nosso pensamento nas coisas do alto, o nosso pensamento, que tem a ver com o nosso coração, que é corruptível, né? Você tem o pensamento humano, a carne contaminada. Se você não ficar cheio do Espírito Santo, você não vai ficar pensando nas coisas do alto, vai ficar pensando em salvação, vai ficar pensando em adorar a Deus, lá onde estão os querubins, clamando santo, santo, santo. Humanamente falando, é uma chatice para a carne. Você falar assim,
os anjos ficam só assim, ó, santo, santo, santo. Mas eu vejo uns jovens aí fazendo uma nojeira aqui na terra, que para mim é uma chatice. Não consigo entender umas coisas que eles fazem, que eles querem fazer, que são horríveis. Então, para o Espírito, vai ser glória pura, irmãos. A gente não sabe o prazer que o Espírito tem estando na presença de Deus. Mas às vezes não, muitas vezes, nós sentimos uma porçãozinha. Quando nós adoramos a Deus verdadeiramente, quando nós nos colocamos à disposição dEle, quando você se propõe no coração de agradar a Deus, você começa a sentir a presença dEle na sua vida. Mas aí você se propôs no coração verdadeiramente, não é da boca para fora. É como Jesus falou assim, ó, bem-aventurados que choram por causa da justiça. Por quê? Porque aquela pessoa queria ser salva, mas não está conseguindo, porque a justiça é salvação, é ser justificado, né? E ele fala assim, ele queria ser mais santo, mas ele não está conseguindo, mas a intenção dele é essa. Então ele é bem-aventurado por causa disso. Agora, às vezes a pessoa está na igreja, mas ele não tem essa intenção não. Está na igreja fazendo negócio, está a fim de ganhar isso, de fazer aquilo, quando na verdade nós devíamos vir à igreja agradecer tudo que nós já recebemos. Amém? Nós temos motivo de agradecer, irmãos. Nós temos que começar a agradecer pelo que já temos, pelo ar que respiramos, pelo caminho da salvação, pelo próprio Jesus Cristo que abriu mão da sua glória. Já você imaginou um Deus, o único e soberano Deus, abrindo mão da sua glória para pagar pelos nossos pecados, para nós termos um caminho que leva ao Pai, que leva à destra do Pai, como disse aqui Paulo? Isso é motivo de gratidão, irmãos. As outras coisas, Ele vai nos ajudando, você vai trabalhando, Ele vai ajudando, vai abrindo uma porta aqui, vai abrindo outra ali, Ele vai fazendo, mas o nosso coração tem que estar no reino dos céus, na vontade de Deus, no propósito de Deus. E o coração no reino do céu, o caminho que leva ao reino do céu, é o caminho da submissão, da obediência, do seguimento, do discipulado de Jesus Cristo. Como já ensinei para os irmãos, né? No céu só vai ter discípulo de Jesus, não vai ter discípulo de mais ninguém. Paulo discipulou, é discípulo de Paulo? Não, Paulo discipulou para Jesus. Tu acha que Tito é discípulo de quem? Foi discípulo de quem? De Paulo, né? Paulo ganhou Tito, Tito era grego, né? Discipulou para Jesus. E ele fala assim, ó, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então uma pessoa que está imitando a Cristo, quando ela discipula alguém, ela está discipulando um seguidor de Cristo. Amém? Amém? Para Cristo, como aconteceu com Timóteo também. E ele diz assim, ó, quando Cristo, ó, versículo 4, não, antes do 4, ele fala assim, porque vós, versículo 3, né? Porque vós estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha só que tremendo. Que vida é essa que ele está falando? Está falando da nossa salvação, irmão, que já está garantida. Já está garantida. Não tem como ninguém tirar a sua salvação. Você pode perdê-la, mas ninguém pode tirar de você. Amém? Você pode desistir dela. Você pode abandonar o caminho. Não quero ir para o céu mais não, o pastor falou que vai ficar lá santo, 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 eu não quero isso não. Quero ir lá para aquele político que foi para o inferno lá naquela piada, né? Cerveja, música, tal, né? Aquele negócio todo. O céu santo, santo, não vou querer, eles falam isso. Então a nossa vida, a nossa verdadeira vida, nossa salvação está escondida, ou seja, guardada, né? Guardada, escondida quer dizer guardada com Cristo em Deus. Ou seja, quem garante é Jesus Cristo. Quem garante é Jesus Cristo. E ele fala assim, ó, versículo 4, agora assim, ó, quando Cristo,
que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestarei com ele em glória. Um dia, quando chegar o momento, né, de Cristo, de toda a humanidade, de todos reconhecer a Cristo, não mais como Senhor e Salvador, mas reconhecer que Ele é Deus, e aí já era, porque um dia todo joelho vai se dobrar. A Bíblia diz, um dia toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, mas vai confessar na marra, não é mais questão de salvação, é porque não vai ter opção mais, porque agora nós temos o livre arbítrio de confessar ou não, de adorá-lo ou não, de entregar a nossa vida a Ele ou não, de seguir os passos dele ou não. Hoje você tem esse poder de escolha, mas um dia vai ser obrigado a falar isso, o Senhor é Deus, mas não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Lembra dos demoniados lá, do Gadareno, os demônios falando, Jesus, o que eu tenho contigo? Eles sabem que Jesus é Deus, Filho de Deus, ele vai falar Filho de Deus. Eles sabem que Jesus é Deus, mas para ele não tem mais jeito, para o demônio não tem mais jeito. Para o endemoniado tinha, porque os demônios saíram dele e ele foi uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Agora, para os demônios não tem mais jeito. Então um dia até os demônios vão falar, vão clamar, vão falar que Jesus é o Senhor, mas para eles não tem mais jeito. E o versículo 5, irmãos, olha só que interessante, ele diz assim, mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Aí vai botar 2 pontos. Aí, vamos ver primeiro o que é a palavra mortificar. Mortificar não é matar, é deixar no estado de como se estivesse morto, né? Como se estivesse parado, sem ação, né? Ou seja, mortificar aqui tem o sentido de nós não colocarmos os nossos membros, o nosso corpo, né? Os membros do nosso corpo em atividade pecaminosa. Aí você não faz mais isso. Mas fazia isso, não faz mais. A mão, lembra? A mão roubava, não rouba mais. Porque quando a palavra fala assim, se tua mão te faz pecar, arranca ela. Esse arrancar ela, é claro que não é para você arrancar a mão. Aí você enquadra aqui, Jesus falou assim, se a tua mão pecar, arranca, que é melhor entrar no céu com a mão só, do que com as duas para o inferno. Mas isso quer dizer o quê? Exatamente isso, que é melhor você ir para o céu por deixar de roubar, de tocar naquilo que não é sagrado, naquilo que desagrada a Deus, do que ter prazeres com a sua mão, né, nas fraudes, nos enganos, e depois ir para o inferno. Amém? Ele não quer dizer que é para cortar no literal mesmo, mas é para mortificar, para não praticar mais o que praticava, que desagrada a Deus. Os nossos olhos, a mesma coisa. Os nossos pés, a mesma coisa. O nosso coração, a mesma coisa. A nossa mente, a mesma coisa. Por isso ele falou, pensai nas coisas do alto. Porque pensamento também é pecado. Claro que não são todos. Mas, traduzindo melhor, nós pecamos também por pensamento. E não pense que não está pecando porque não tem ninguém ouvindo, que é só com você e Deus. Se pensou mal, tem que se arrepender, tem que confessar a Jesus e se arrepender dos seus pecados, né? E pensamento, então por isso, e quem é que pensa, agora como que se você pensa, está com pensamento nas coisas do alto, voltando um pouquinho, automaticamente você está pensando nas coisas que salvam, e aí não tem tempo para pensar, ou não tem espaço para pensar nas coisas de pecado, amém? Que nos fazem pecar. E ele diz assim, então mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, ou seja, isso que você está usando aqui, o corpo físico, né? O corpo físico, nós não somos esse corpo físico, nós somos um espírito usando esse corpo, amém? Estamos usando esse corpo. Então, ele fala assim, mortificai os membros, né? Aí vai assim, aí ele começa a citar a fornicação, não é isso? Tem um membro que
que trabalham na fornicação, as impurezas, membros que trabalham nas impurezas. Impureza tem muitas formas, e nós temos vários membros no corpo, como eu falei, até mesmo a mente. Você não viu? Jesus falou assim, ó, qualquer que olhar para uma mulher com pensamento impuro, já adulterou contra ela, ou com ela, hein? Já adulterou. Qualquer que olhar, quer dizer, pensamento, ó, pensamento, amém? Então, é um membro também que tem que mortificar, por causa das impurezas, afeição desordenada. O que é uma afeição desordenada? É essa briga que eles vão tirar isso da Bíblia. Porque uma afeição desordenada é uma afeição fora da ordem divina. Macho, fêmea. Fêmea, ficou desordenado. Macho está desordenado. Homem com animal está desordenado. Homem com pai, com mãe, com filho, está desordenado. Com o irmão está desordenado. Amém? Afeição desordenada. Está tudo fora da ordem, essas coisas que eu estou falando. E depois, se você der uma passeada nas escrituras, você vai ver isso tudo citado assim, ó, de um a um. Inclusive Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz a respeito de um camarada que estava tendo relação com a madrasta. Estava com a esposa do pai dele, o pai dele tinha uma esposa, que não era mãe dele, né? Mas ele estava tendo relação com a. E isso é uma coisa desordenada, está fora da ordem da vontade de Deus. Estar fora da ordem, irmão, é estar fora da vontade de Deus. Amém? Então, desordenada. A vil concupiscência, né? O pecado mais veemente, mais terríveis, esse pecado. Vil concupiscência é quando você sabe, você sabe que é pecado, mas você quer continuar naquele negócio. Pecado assim, né? E aí ele termina falando assim, avareza, que é idolatria. Olha só, então a mesma coisa de adulterar, de fornicar, avareza também está na mesma lista. É o mesmo pecado, vai para o inferno do mesmo jeito. Se a pessoa for avarenta, amar o dinheiro, e uma pessoa que ama mais o dinheiro, de fato ela vai diminuir a busca do reino dos céus e vai buscar mais o dinheiro. E para dar, e para abençoar, e para cuidar de alguém é a coisa mais difícil, né? Por quê? Porque é avareza. E ele falou que a avareza, por que não vai para o céu? Porque é uma idolatria. E idolatria é o quê? É o dinheiro, né? A pessoa tem e não quer largar dele. E o dinheiro, a idolatria é uma coisa que Deus condena. A qualquer coisa, tudo que você idolatrar desagrada a Deus. Se você tem um filho e põe seu filho acima de Deus, você está idolatrando. Se você põe a sua mulher acima de Deus, você está idolatrando. Porque tem aqui as ordens, aqui você vai ver, mandando cuidar dos filhos, cuidar da mulher, mas tudo na ordem, mas Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Não é isso? Jesus falou assim, ó, quem não largar pai, mãe, mulher por mim, não é digno de mim, ele diz. Por quê? Porque Jesus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Tem que estar na frente da esposa, na frente do marido. Eu já vi pessoas que saíram da igreja porque o cônjuge não queria ir e falou isso aí, ó, se você ficar lá, eu vou separar. E saiu da igreja. E conheço outro que aconteceu isso aí, mas o rapaz não saiu da igreja não. E geralmente quando acontece isso, mais é quando a mulher. Mais quando é mulher. Quando o homem se converte, né? E a mulher não se converte. Rapaz, a mulher não é terrível. Por isso que ela tem que se converter logo, né? Porque o homem não, você vê, o marido não se converte, mas ele deixa a esposa ir para a igreja e tal. A mulher não encrenca, não quer deixar o marido ir para a igreja não. Quando é o contrário, acontece exatamente isso. Amém? E o caso que eu conheci era assim. E o rapaz e a mulher queriam para a balada, para a baile, e o rapaz queria agora servir a Deus, levar uma vida cristã, né, de santidade, e acabou se separando por causa disso. E a mulher vai para lá, adultera, aí separa. Bom, aí diz assim, idolatria, ó,
pelas quais, aí ele fala, depois que ele fala essa lista, ele fala assim, ó, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha só, porque a palavra, a palavra Deus, a palavra filho, por exemplo, quando fala assim, Jesus fala assim para o judeu, se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Se sois filho de Deus, praticai as obras de Deus. Se você está em rebeldia, em desobediência, olha o texto que diz, filho da desobediência. Ou seja, se é um propósito da desobediência. E sobre essa desobediência vem a ira de Deus, irmão, ou seja, o castigo de Deus. Aí ele não quer que a gente fale isso mais. Como é que eu vou me calar? O que vai acontecer com quem praticar essas coisas? Vai sofrer a ira de Deus. E Deus é misericordioso, irmão. Deus é misericordioso. Deus ele vai dando tempo. Lembra de Sodoma e Gomorra? Ele deu tempo. O texto, a Bíblia diz que ele esperou bastante tempo, esperou até que se completasse a iniquidade. Ele esperou para ver se Sodoma se corrompia, se libertasse. Lembra de Nínive? Ele mandou Jonas lá para ver se salva Nínive. Nínive se converteu, ele não destruiu Nínive. Agora Sodoma não se converteu. Tinha lá um servo de Deus morando lá dentro e não se converteu. Muito pelo contrário, a mulher dele gostou do sistema. Quando Deus foi tirar ele de lá, a pensamento dela não estava na salvação, não estava para onde Deus a estava levando, não estava na gratidão a Deus de estar tirando daquele lugar que Deus ia destruir, do privilégio de estar sendo avisada, porque eles ficaram, não foram avisados não, porque na verdade eles não querem ouvir. E foram avisados que o castigo gera a ira de Deus. O pecado gera a ira de Deus. No tempo de Noé, Jesus falou isso. Quando vai ser a vinda do homem? É como nos dias de Noé. Todo mundo sabe que isso vai acontecer. E Noé está lá fazendo a arca no deserto. A igreja está sendo, é como a arca de Noé, está sendo construída no deserto. Você tenta levar uma igreja séria, pregando a palavra de Deus, ensinando na integridade, mas o povo não quer ouvir não. E ainda fica zombando. E como a gente está vendo hoje na internet, viu? Jesus, não sei o que. Eu vi um camarada essa semana, não sei quem é que dá audiência, e ele estava falando que a lei já obriga, né? Porque falou até do pastor que estava querendo prender-se o pastor, né? Da Lagoinha, querendo que prendesse o Valadão, né? Querendo que prendesse o pastor, ele estava falando que a lei nossa, ele falou assim, a lei nossa que nós fizemos, assim mesmo, obriga eles a respeitarem, não falar mais isso, não sei o quê, mas ele como é que vai fazer com a Bíblia? Isso está aí uma coisa que não tem jeito. E a palavra de Deus fala assim, importa obedecer a Deus. Nós obedecemos o homem, obedecemos as leis do homem, até o momento que ela se confronta com a palavra de Deus. Quando ela começa a falar que você não pode mais pregar isso e que tem que mudar, e aí é a hora de você escolher, é a hora de você enfrentar, ou vai enfrentar ou vai desistir, porque a ira de Deus vai vir sobre quem pratica essas coisas. E ele diz assim no versículo 7, nas quais também em outro tempo andaste quando vivias nela. Olha só, em outros tempos, antes de nós nos convertermos, nós andávamos nesse caminho, como eu falei para os irmãos, né? Quando eu vim para Jesus, já estava com 35 anos, então andei num caminho terrível, né? E agora, a palavra de Deus vem me alertando, cuidado, que essas coisas que você andava lá no passado, isso tudo desagrada a Deus. E por que eu estou aqui hoje? Por causa da misericórdia de Deus. Eu sou um testemunho vivo da misericórdia de Deus. Cada irmão aqui é um testemunho vivo da misericórdia de Deus. Então, quando vier o juízo, não vão poder dizer que Deus não foi misericordioso, que Deus não teve misericórdia, que Deus teve misericórdia.
Teve de mim, está tendo de todo mundo. É só a pessoa parar com a prática do pecado, entregar a sua vida a Cristo, confessar os seus pecados e passar a andar de forma a agradar a Deus, que não vai sofrer a ira de Deus. Porque se tem uma ira, tem o amor de Deus, porque eles só querem pregar o amor, porque Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor, irmãos. É fogo consumidor. Ou seja, o texto está dizendo aqui, está vendo, em outras palavras, falando da ira de Deus. Quer dizer, que quem essas coisas praticam vão sofrer a ira de Deus. E nós, antigamente, fazíamos isso, mas agora, despojai-vos também de tudo. Aí, olha só, tem mais um trechinho aqui, ó, que aí você, quando você vai vendo tudo, você pensa que, não, está aqui, ó, despojai-vos de tudo, da ira. Não é para você ficar irado, amém? Não é para nós ficarmos irados, nós temos que controlar, nós não temos que ficar irados com nada, porque nós temos que, por que a palavra de Deus está aqui? Por que nós estamos aqui ainda? Porque ainda não fomos curados o suficiente. Porque olha só, temos que despojar, ou seja, parar de praticar ira, da cólera, da malícia. O que é malícia? Malícia é a malandragem, a pessoa querer se dar bem em cima da outra, e né? Não é só a questão de mentir, tá? Vai falar da mentira também, mas da questão de querer se dar bem, de querer só ver o lado dele, amém? A pessoa só quer ver o lado dela, não vê o lado do próximo, não vê o lado do irmão, não vê o lado da outra pessoa, e da malícia, da maledicência, que os irmãos sabem que deve ficar falando mal da pessoa, maledicência, falando mal, né? Inventando coisa da pessoa, ó, das palavras torpes que da vossa boca, ou seja, crente não fala palavrão, né? Crente não fala coisas indecentes, crente não conta piada de indecência, crente não conta piada de cunho sexual, de indecência, crente não faz essas coisas, amém? Palavras torpes, você não pode estar usando a sua boca para falar coisas que desagradam a Deus. A nossa boca tem que glorificar, a nossa voz, o som da nossa voz tem que glorificar o nome do Senhor. Não é para falar coisas indecentes, coisas que desagradam a Deus, porque a gente vê quando menos espera, está um irmãozinho falando um negócio, um palavrão, às vezes até sai, né? Mas você repreende na hora, porque o velho homem está aqui ainda, ele está mortificado, como falou o texto. Eu não me matei, eu não me suicidei. Aquele homem que praticava aquele pecado todo antes dos 35 anos, continua aqui. Ele só está mortificado, amém? E tem que ficar assim até Jesus voltar, porque a nossa maior luta é contra nós mesmos. A minha maior luta não é contra você, não é contra esse que vai vir perseguindo, sabia disso? Não é contra o governo que vai perseguir, não é contra o seu vizinho que fala mal de você. Não, a nossa maior luta é contra nós mesmos, porque isso tudo que eu falei aqui, meu irmão, é uma guerra para você viver. Só vai conseguir se estiver cheio de Bíblia, se estiver cheio de louvores a Deus, porque a boca fala que o coração está cheio. Se tu procura se encher da palavra de Deus, se enchendo da palavra, se enchendo da oração, se enchendo do louvor, vai conseguir se encher do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Porque Ele é a própria palavra, Ele é o próprio louvor a Deus. Vai se encher. Aí ele termina, ó, não mintai uns aos outros, pois que já foste despido do velho homem com os seus feitos. Ou seja, nós não usamos mais essa roupa. Quando ele fala despido do velho homem, ele fala que quando nós estamos na prática do pecado, nós estamos vestidos de uma coisa, né? De pecador, de sem vergonha, de blasfemador, nós estamos vestidos disso. Aí
a Bíblia chama veste da santidade. O que é vestir as vestes da santidade? É você despojar, como disse aqui, ó, despojar, tirar essa vestimenta de pecador, né? Quem mentia não vai mentir mais, quem fraudava não vai fraudar mais, quem adulterava não vai adulterar mais, quem roubava não vai roubar mais, e outras coisas mais, já ira, quem irá não vai se irar mais, se tirar a roupa velha e se vestir da veste da santidade. Amém? A santidade é uma veste. É uma veste que você pode tanto vestir, como amanhã você pode tirá-la. E sem a santidade, ou seja, sem essa veste de santidade, ninguém verá Deus. A santidade é uma veste que nos cobre para que nós estejamos na presença de Deus. Ele só está em você se você estiver vestido da santidade. E o que é uma pessoa vestida da santidade? A pessoa que teve os seus pecados perdoados, né? Jesus perdoou os seus pecados, você ficou santo. Aí você está praticando as obras que o santo pratica. Você não está praticando para ser santo, você está praticando as obras que convém um santo praticar. Amém? É igual na vida, né? Na vida não é assim também. Por exemplo, a pessoa é solteiro. Aí, antigamente, hoje não está bagunça nada. Mas antigamente, o homem é solteiro. Inclusive, até na última hora eles faziam chá de despedida, né, de solteiro, aonde eles faziam até orgia, que vai casar, e aí vai lá, pega as prostitutas, porque agora ele só vai ter uma esposa só. Olha o raciocínio do camarada. Aí, por quê? Que aí ali ele está fazendo uma festa de despedida, porque agora ele vai ser um homem casado, e só vai ter uma esposa, só vai ter uma mulher para se deitar com ele. Eu estou usando esse exemplo porque isso acontecia. Hoje não, hoje é uma bagunça nada, mas antigamente acontecia isso, né? Já era errado, né? Hoje ainda está pior ainda, né? Mas em Cristo Jesus não tem despedida, é sair sem olhar para trás. Larga tudo lá como em Sodoma e sai sem olhar para trás. Sem olhar para trás. A mulher de Ló estava na cabeça dela. Os hebreus, quando foram tirados do Egito, a cabeça deles estava lá no Egito ainda, nos pepinos, nos tomates, né, nas carnes. Porque lá no deserto eles acharam que ia passar fome. Às vezes o crente acha que vai passar fome porque o Senhor levou para o deserto. Às vezes o crente acha que não vai ter mais jeito porque o Senhor levou para o deserto. Mas o deserto é lugar de confiar em Deus. Deserto é lugar de esperar em Deus. Quando não tem mais nada, quando você acha que está no fundo do poço, quando você reconhece, eu não consigo mais resolver, é nessa hora que Deus começa a operar. Quando você se esvaziou de todo o seu ser. Porque às vezes a gente fica se garantindo em nós. Lembra de Judas? Por que Judas roubava? Eles saíam juntos, eles viviam juntos. Jesus dormia em qualquer lugar, ele também dormia com Jesus. Para que ele vai roubar? Porque ele queria se garantir. Ele achou que se não desse nada, se Jesus falhasse, que para ele foi como se tivesse falhado, né? Igual Pedro negou Jesus. Por que Pedro negou? Porque Jesus falhou, ele estava esperando que Jesus fosse passar a espada nos romanos, tudo. Então para ele foi uma decepção. Para Judas é a mesma coisa, foi lá e vendeu. Eu vou garantir logo do meu lado aqui, né? Enquanto ele está valendo alguma coisa. E quantas pessoas estão assim na igreja querendo garantir o seu lado primeiro? E não estão nem aí para Jesus. Não tem assim um pingo de gratidão pela salvação. Pessoas é capaz de só agradecer pelo carro, pela casa, pelo dinheiro, mas não colocam o agradecimento pela salvação em primeiro lugar. Mas Paulo diz assim, e vós, né, despiste do velho homem com os seus feitos, que fez, a Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento. Você tirou a vestimenta velha,
Deus vai lançar no mar do esquecimento. Aí vai falar assim, ó, e vos vestiste do novo, que se renova para conhecimento, ó, vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha só, você se reveste, olha só, para adquirir conhecimento do seu Deus, do seu Criador, do nosso Criador. Porque você não veio do Big Bang, nem do macaco. Você foi criado à imagem e semelhança de um Deus que está no controle, meu irmão. Um Deus que está no controle, do qual Satanás presta obediência a ele. Não tem nada no universo, sabe? nem que seja assim, não dá nem para botar porcentagem de nada, não tem poder referente ao poder de Deus, é infinitamente maior do que aquilo que você achar que é mais poderoso nessa terra. O sol, por exemplo, não tem o poder que Deus tem. E os homens achavam que o sol era um tipo de Deus. Por quê? Porque o sol tem poder. Não vou dizer que ele não tem poder. Olha para ele meio-dia, para você ver, tu fica encarando no céu. Ele tem poder de queimar, de arrasar, de secar. Mas Deus é infinitamente maior. Então, revestivos, como eleitos de Deus, versículo 12. Revestivos, no ano ele falou assim, que não há grego, não há judeu, não há circuncisão, nem circunciso, nem barba, nem circo. Ele quer dizer que a salvação é para todos. Para todos. Aqui não tem negócio de judeu, não tem nada. Não, é branco, é preto. O mundo ele fica fazendo essa acepção de branco, de preto, de feminismo, de macho, de fêmea. Não, aqui é para todos. Para mulher, para homem, para todos, para jovem, para velho, para todos. Aí no versículo 12, revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, ou seja, nós temos que nos revestir como eleito de Deus. Quem é essa pessoa? Esse camarada é um servo de Deus. Quem é essa mulher? É um servo de Deus. Essa mulher não era levada, não, agora é uma serva de Deus. Esse jovem agora é um servo de Deus. Por causa que eles falam isso? Por causa da vestimenta. A vestimenta, sabe qual é? Não é o pano que você está vendo aqui, colarinho, não. A vestimenta é as obras que nós praticamos. Amém? As nossas atitudes, os nossos procedimentos. Olha só que engraçado. Não é a vestimenta ali. Isso aqui você continua vestindo pano para o corpo físico, mas a vestimenta é para o espírito. Nosso procedimento, nossas atitudes, né? Coisas que agradam a Deus. Aí, irmãos, para terminar, ele diz assim, santos amados, né? De entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha só, essas coisas tudo às vezes faltam em mim, irmãos. Às vezes eu fico irado. Eu preciso ouvir essa palavra. Eu não prego palavra para a igreja, eu prego primeiro para mim. Eu preciso ouvir. Eu não pulo. A minha esposa aqui, ela sabe. Eu preciso ouvir. Mansidão. Tem outros que precisam, sabe de quê? De benignidade. Não consegue praticar uma coisa boa. Não consegue fazer um bem para ninguém. A outra fala assim, não consegue, humildade. A humildade é você ser alguém e se colocar como não ser ninguém. Saber que você só é por causa do Senhor. Se o Senhor sair, tu é pior que o outro. Tu é pior que o outro. Se o Senhor tirar a bênção que Ele colocou na nossa vida, nós somos pior do que o outro que está ali na sarjeta. Ou igual a eles. Porque se somos alguma coisa, somos por causa das bênçãos do Senhor na nossa vida, irmãos. Que abençoa. Ele vai assim, mansidão, longanimidade, e faz misericórdia. Tem pessoa que não tem misericórdia. Não. Misericórdia é você se compadecer da pessoa. Não é só da pobreza dela, não. É do pecado dela. É você ver que ela está no pecado e que ela precisa se salvar e começar a interceder por essa pessoa. Isso é misericórdia. Misericórdia não é dar esmola só, não, cara. Fiquei com pena, meu. Aí é pena, né?
Misericórdia, irmãos, é você saber que a pessoa está no pecado e você ficar assim, poxa vida, se esse camarada não sair desse pecado, ele vai para o inferno, cara. E Jesus morreu por ele. Ele precisa saber que Jesus Cristo já garantiu o lugar dele no céu. Está indo para o inferno à toa. Mas tem crente que acha que o cara tem que ir mesmo para o inferno. O fariseu falava isso. Eu sou como esse publicano, não. É o jejum, tal. É um cara que não tem misericórdia. Ó, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos. Ó, e perdoando-vos uns aos outros. Na oração do Pai Nosso, perdoa a nossa ofensa, como eu perdoo, não é isso? Então, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou. Olha a oração do Pai Nosso, Paulo falando de outro jeito. Sempre falo para os irmãos, observa isso. É a oração do Pai Nosso, perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim fazei-vos vós também. E sobretudo, irmão, sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado, eu queria ficar mais um pouquinho aqui, por aqui, mas não vou direto, não vou parar aqui. A paz de Deus, pela qual foste chamado em um corpo, ó, domine vossos corações e seja agradecido. Observar esse versículo, ó, vou terminar nele. E a paz de Deus, para a qual, paz, né? A paz de Deus, ó, para a qual foste chamado em um corpo, ó, não é você sozinho, não. A paz, você foi chamado, a paz de Deus em um corpo, ou seja, na igreja. O homem sozinho não é igreja. E ele vai dizer, ó, domine, ó, que isso domine os vossos corações e seja agradecido. Senhor, obrigado por me colocar no corpo. Obrigado por ter me alcançado nesse corpo, por ter me colocado, por ter concedido a tua salvação. Amém? E eu não sou salvo sozinho, sou salvo com os irmãos. Se eu saio não, agora eu vou servir a Deus em casa. Meu irmão, tu está indo para o inferno. Não tem essa conversa. Lembra de Pedro? Que às vezes a gente vai, Pedro, você, não vai acontecer isso contigo. Era uma coisa boa que ele estava falando. Mas na verdade era o Satanás falando. O mesmo ele fala para você, para nós. Ah, o pastor é muito radical, você fica em casa, vamos servir a Deus em casa. Mentira do Satanás. Você tem que perdoar o pastor, você tem que perdoar o irmão que te ofendeu e ficar no corpo. Amém? E que Deus nos abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, porque já passou a hora. Peço